O relógio marcava 3 da madrugada quando Ricardo Mendes observava pela janela de sua mansão nas colinas do Rio de Janeiro como a chuva torrencial batia nos vidros com fúria. Havia algo naquele som repetitivo que o mantinha acordado, algo que ressoava com o caos silencioso de sua própria vida. Pensava em sua filha, Isabela, uma menina de 7 anos que vivia em um mundo sem palavras, um mundo onde os gritos eram mudos e as lágrimas não tinham voz. 4 dias antes, a última cuidadora havia abandonado a casa com marcas de arranhões nos braços e lágrimas nos olhos. Ricardo recordava perfeitamente aquela conversa no salão principal, sob os lustres de cristal veneziano que sua falecida esposa havia escolhido com tanto carinho. A mulher, com mais de 15 anos de experiência trabalhando com crianças, tremia enquanto tentava explicar o inexplicável. Senhor Mendes, havia dito com voz quebrada, trabalhei com centenas de crianças na minha carreira. Crianças com autismo severo, com paralisia cerebral, com síndromes raras que nem sequer têm nome. Mas nunca havia visto uma menina tão perdida. Isabela não é má, preciso que entenda isso. Mas ela está presa em um lugar ao qual não consigo chegar. Ricardo havia concordado em silêncio, sentindo o peso familiar da culpa e da impotência. Conhecia bem aquela sensação. Era a 10ª cuidadora em 8 meses. Todas chegavam cheias de esperança e certificações, com currículos impressionantes e referências brilhantes. E todas iam embora derrotadas, traumatizadas por uma menina de 7 anos que havia aprendido a converter sua dor em defesa. A mulher havia continuado, sua voz cada vez mais trêmula. Isabela rejeita qualquer ajuda. Quando tento assisti-la nas tarefas mais básicas, grita sem emitir som, como se sua garganta estivesse fechada por um punho invisível. Ontem tentei ajudá-la no banheiro e ela me mordeu. Não foi uma mordida de criança mimada, Senhor Mendes. Foi a mordida desesperada de alguém que se sente acuado, ameaçado. Ela atira brinquedos quando sugiro atividades. Tranca-se no quarto por horas. Eu não sou psicóloga infantil especializada em comunicação alternativa. Isabela precisa de alguém que entenda sua situação. Aquela palavra situação havia cortado o ar como uma faca afiada. Como se sua filha fosse um problema empresarial a resolver, um dossiê complicado em sua mesa de executivo. Como se Isabela não fosse uma menina assustada e sozinha, mas simplesmente uma dificuldade a gerenciar. Ricardo havia perguntado quanto tempo mais ela poderia ficar, e a resposta o atingira como um martelo no peito. A agência de cuidados especializados estava considerando colocar sua família na lista de alto risco. Muitas demissões em pouco tempo. Muitos incidentes documentados. Uma menina que não falava, que tinha crises de raiva incontroláveis, que rejeitava qualquer forma de ajuda. O luxo daquela mansão, os pisos de mármore italiano, os móveis desenhados por arquitetos famosos, as obras de arte originais nas paredes, não podia esconder a realidade brutal. Sua filha estava se tornando impossível de cuidar e, o que era pior, impossível de alcançar. Ela não era assim antes, havia murmurado Ricardo, mais para si mesmo que para a cuidadora. Como ela era antes? Perguntou a mulher com genuína curiosidade. Doce, respondeu ele, e sua voz se quebrou ligeiramente. Carinhosa. Sempre sorrindo, mesmo depois do diagnóstico. Mesmo depois que os médicos nos disseram que provavelmente ela nunca falaria, ela encontrava formas de se comunicar. Com seus olhos, com suas mãos, com seu riso silencioso. Mas depois que sua mãe morreu há 2 anos, não conseguiu terminar a frase. Um estrondo veio do andar de cima. O som inconfundível de objetos se chocando contra as paredes, de uma porta sendo batida com fúria, de um choro sem lágrimas que ressoava através da madeira e do gesso. A governanta, Dona Marta, apareceu no topo da escada com a expressão cansada de quem já conhecia o roteiro de memória. Isabela trancou a porta do quarto de novo e informou. Está atirando brinquedos. Ricardo subiu as escadas com passos pesados, sentindo cada um de seus 42 anos como se fossem 80. Parou diante da porta do dormitório de Isabela, uma porta branca com adesivos de princesas que ela mesma havia colado quando tinha 5 anos, antes que o mundo se tornasse um lugar confuso e aterrorizante. Apoiou a testa contra a madeira e escutou. O barulho havia cessado, substituído por soluços silenciosos que eram ainda mais dilacerantes que os gritos. Isabela, princesa, chamou suavemente. Por favor, abra a porta.
Papai está aqui. Não estou bravo. Só quero ter certeza de que você está bem. Do outro lado veio o silêncio. Depois, o som de papel sendo arrastado. Um bilhete deslizou por baixo da porta. Ricardo se abaixou com dificuldade, havia negligenciado sua saúde desde a morte de sua esposa e pegou o papel com mãos trêmulas. A letra infantil de Isabela, cuidadosa e precisa apesar de sua pouca idade, dizia simplesmente: vai embora. Todo mundo vai embora de qualquer jeito. Ricardo sentiu que seu coração se partia ao meio. Aos 7 anos, sua filha não falava, mas já havia aprendido a escrever sobre abandono. Já havia internalizado que as pessoas em sua vida eram temporárias, que todos eventualmente se cansavam dela e iam embora. Desceu as escadas lentamente, com o bilhete amassado em seu punho. A cuidadora já havia recolhido suas coisas. Ele estendeu um envelope com seu pagamento e uma generosa compensação, murmurando desculpas que soavam vazias mesmo para seus próprios ouvidos. Quando a porta se fechou atrás dela, Dona Marta se aproximou de Ricardo no vestíbulo. A mulher mais velha estava com a família há 15 anos, desde antes do nascimento de Isabela. Havia visto os melhores dias e os piores. Senhor Mendes disse suavemente: há uma jovem esperando na entrada de serviço. Pergunta por trabalho de cuidadora. Diz que tem experiência com crianças com necessidades especiais. Ricardo sentiu uma onda de cansaço. Não tinha energia para outra entrevista, para outra esperança que inevitavelmente se desvaneceria. Ela tem referências? Certificações? Não sei, senhor. Mas há algo diferente nela. Não tem aquele olhar nervoso que as outras tinham. É como se não tivesse medo. Por alguma razão que não podia explicar, Ricardo assentiu. Deixe-a entrar. A jovem que entrou no salão principal não era o que ele esperava. Teria uns 25 anos, cabelo castanho preso em um rabo de cavalo simples, roupa modesta mas limpa. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos, calmos, diretos, sem o nervosismo que quase todas as candidatas anteriores haviam mostrado. Atravessou o salão como se já conhecesse o lugar, sem se intimidar pelo luxo que a rodeava. Seu olhar pousou brevemente nos brinquedos quebrados que ainda estavam espalhados por um canto, evidência de crises passadas, mas não mostrou surpresa nem desgosto. Bom dia, disse com voz clara. Meu nome é Carmen Torres. Venho para a vaga de cuidadora. Ricardo gesticulou para um sofá e ambos se sentaram. Ele foi direto ao ponto. Senhorita Torres, preciso ser honesto com a senhora desde o princípio. Minha filha Isabela tem 7 anos. Ela tem algumas limitações em seu desenvolvimento. Não fala. Tem crises frequentes de raiva. A última cuidadora saiu com marcas de mordida no braço. Nos últimos 8 meses, tivemos 10 cuidadoras diferentes. Nenhuma durou mais de um mês. Esperava ver Carmen recuar, fazer uma desculpa educada e ir embora. Em vez disso, a jovem se inclinou ligeiramente para frente, com expressão pensativa. Quando Isabela mordeu, perguntou: foi por raiva ou por medo? A pergunta o pegou de surpresa. Como? Crianças não mordem por maldade, Senhor Mendes. Elas mordem quando se sentem ameaçadas, incompreendidas ou frustradas. Especialmente quando não conseguem expressar com palavras o que sentem. A cuidadora estava tentando obrigá-la a fazer algo, invadindo seu espaço pessoal sem permissão? Ricardo piscou. Nunca havia pensado nisso dessa forma. Eu suponho que sim. Estava tentando ajudá-la no banheiro. Carmen assentiu como se isso explicasse tudo. Isabela está se comunicando da única forma que sabe. Está dizendo: não me sinto segura. Não me sinto respeitada. Não me veem como pessoa. E quando ninguém escuta, ela escala sua comunicação. De protestar silenciosamente a tirar objetos, a morder. É uma escalada previsível quando uma criança sente que não tem controle sobre a própria vida. Ricardo sentiu algo se mover em seu peito. Uma mistura de vergonha, alívio e esperança. Quer conhecer Isabela? Adoraria, respondeu Carmen. Embora precise avisá-lo, não vou tentar consertá-la ou normalizá-la. Vou tentar conhecê-la. Às vezes, escutar vale mais que falar. Subiram juntos para o segundo andar. Ricardo parou diante da porta fechada de Isabela.
Isabela, querida, chamou. Há alguém que gostaria de conhecer você. Chama-se Carmen. Você não precisa abrir a porta se não quiser. Silêncio do outro lado. Depois, outro bilhete deslizando por baixo da porta. Que vá embora. Carmen se ajoelhou junto à porta, aproximando seu rosto da fresta. Olá, Isabela, disse com voz suave mas clara. Meu nome é Carmen. Seu pai me diz que você desenha muito bem. Adoraria ver seus desenhos algum dia, se quiser mostrar. Mas só se quiser. Não vou obrigá-la a nada. Houve uma longa pausa. Depois, outro bilhete. Você também vai embora? Não sei, respondeu Carmen com honestidade. Isso depende se você quer que eu fique. Não vou ficar se você não me quiser aqui. Esta é sua casa, Isabela. Você decide quem entra no seu espaço. Outra pausa. Desta vez, o bilhete que apareceu tinha um desenho, um rosto chorando com um balão de fala vazio acima. Carmen estudou o desenho com atenção. Entendo, disse finalmente. Você tem coisas a dizer, mas ninguém aprendeu a escutá-la corretamente. Não da forma que você precisa ser ouvida. O clique suave da fechadura ressoou no corredor. A porta se abriu uma fresta, e um olho azul brilhante apareceu na escuridão. Não vou obrigá-la a falar, continuou Carmen. Não vou obrigá-la a fazer nada que não queira. Só quero conhecê-la. Descobrir do que você gosta, do que não gosta, como podemos ser amigas. A porta se abriu um pouco mais. Isabela estava de pé ali, com seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, o cabelo loiro emaranhado, vestindo um pijama com estampa de estrelas. Apontou para um caderno sobre sua escrivaninha. Carmen esperou. Isabela foi até a escrivaninha, escreveu algo lentamente com cuidado, e depois mostrou o caderno a Carmen. Uma única palavra. Desenhos. Desenhos, repetiu Carmen com um sorriso. Adoraria ver seus desenhos. Isabela. Posso entrar? Isabela considerou isso por um longo momento. Depois assentiu uma vez, breve e cautelosa. Carmen entrou no quarto, e Ricardo observou da soleira, quase sem ousar respirar. Era a primeira vez em meses que Isabela deixava alguém novo entrar em seu espaço. O quarto era um contraste surpreendente. Paredes pintadas de lavanda suave, estantes cheias de livros infantis e brinquedos educativos, mas também evidências da dor de Isabela. Bonecas com os braços arrancados. Giz de cera quebrado espalhado pelo chão. Buracos no gesso onde havia arremessado objetos. Carmen sentou-se no chão sem pedir permissão para sentar na cama ou na cadeira, respeitando o espaço pessoal de Isabela, e esperou. Isabela, depois de um momento de hesitação, trouxe um grande caderno de desenho e sentou-se a uma distância segura. Abriu o caderno e começou a mostrar seus desenhos, um por um. Não falava, é claro, mas seus olhos contavam histórias. Aqui, um desenho de uma família. Mãe, pai, menina, todos sorrindo sob um sol brilhante. Mas a mãe estava riscada com marcador preto. Carmen não fez comentários piedosos nem perguntas invasivas. Simplesmente disse: sua mãe era linda. Posso ver isso na forma como você a desenhou. Isabela sentiu, seus olhos enchendo-se de lágrimas. O próximo desenho mostrava uma menina sozinha em um quarto grande, com múltiplas pessoas de pé na porta, todas de costas e se afastando. Você se sente abandonada, disse Carmen suavemente. Como se todos a deixassem. Isabela sentiu vigorosamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Isso deve doer muito, continuou Carmen. Sentir que as pessoas vão embora porque algo está errado com você. Isabela escreveu rapidamente em seu caderno. Todos se cansam de mim. Sabe o que eu acho? Disse Carmen. Acho que eles não se cansam de você. Acho que se cansam porque não sabem como ajudá-la. É diferente. Não é sua culpa, Isabela. Nunca foi sua culpa. Pela primeira vez em meses, algo mudou na expressão de Isabela. Uma pequena luz de esperança apareceu em seus olhos. Passaram 1 hora juntas, folheando o caderno. Sem uma única palavra falada, Isabela contou histórias inteiras com suas mãos, seus olhos, suas páginas. Histórias de solidão, de dor, de confusão. Mas também histórias de sonhos. Desenhos dela cantando em um palco,
rodeada de pessoas que aplaudiam. Desenhos dela falando com seu pai, com balões de fala cheios de palavras que ainda não podia pronunciar. Quando Carmen finalmente desceu as escadas, Ricardo estava esperando no vestíbulo, com as mãos entrelaçadas nervosamente. E então? Perguntou. Carmen sentou-se no sofá diante dele, tomando um momento para organizar seus pensamentos. Isabela é brilhante, disse finalmente. Sensível, criativa, cheia de personalidade. Também está profundamente machucada. Passou por um trauma após outro, perder sua mãe, lidar com seu diagnóstico, sentir que todos a abandonam. Aprendeu que as pessoas são temporárias, que sua presença causa problemas, que é mais seguro ficar trancada em seu quarto. Então, não vai aceitar o trabalho? Perguntou Ricardo, sentindo o peso familiar da decepção. Pelo contrário, respondeu Carmen. Vou aceitar o trabalho. Mas preciso que entenda algo crucial, Sr. Mendes. Não vou tratar Isabela como um problema a resolver. Não vou tratá-la como uma coleção de déficits e limitações. Vou tratá-la como que ela é. Uma menina de 7 anos que precisa de apoio, compreensão e respeito. Como? Como faria isso? Perguntou Ricardo, inclinando-se para a frente. Primeiro, vou trabalhar em ganhar sua confiança. Isso pode levar dias, semanas. Não vou apressá-la. Segundo, vou introduzir ferramentas de comunicação aumentativa e alternativa. Pranchas com pictogramas, linguagem de sinais adaptada, seu caderno de notas, tecnologia assistiva se necessário. Vou dar a ela formas de se expressar que se ajustem a ela, não o contrário. Carmen fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. E terceiro, vou tratá-la como uma menina normal que precisa de alguns apoios, não como uma menina especial que precisa ser curada. Porque, Sr. Mendes, deixe-me ser direta, Isabela não está quebrada. O sistema ao redor dela está quebrado. Ricardo sentiu as palavras como um golpe físico. Porque ela tinha razão. Havia passado 2 anos tentando consertar sua filha, levando-a a intermináveis terapias e especialistas, quando o que Isabela realmente precisava era ser vista, ouvida e aceita como era. Quando pode começar? Perguntou com voz rouca. Posso começar agora mesmo, respondeu Carmen. Mas preciso que me prometa algo, Sr. Mendes. Não vou embora. Não até que Isabela não precise mais de mim. Então, se me contratar, tem que estar preparado para o compromisso de longo prazo. Isabela precisa de estabilidade mais que qualquer outra coisa. Não posso ser mais uma pessoa que a abandona. Ricardo assentiu, sentindo lágrimas ardendo em seus olhos. Prometo que terá todo o apoio que precisar. Financeiro, emocional, o que for. Não preciso de promessas de dinheiro, disse Carmen suavemente. Preciso de sua promessa de que vai começar a ver Isabela como sua filha, não como um projeto. Preciso que brinque com ela, que coma com ela, que esteja presente. Não como supervisor de terapias, mas como pai. As palavras acertaram Ricardo no peito porque revelavam uma verdade que ele vinha evitando. Desde o diagnóstico de Isabela, havia deixado de ser seu pai e se tornado seu gerente de caso. Coordenava suas terapias, revisava relatórios médicos, consultava especialistas. Mas havia esquecido como simplesmente estar com ela. Você tem razão, admitiu. Estive tão focado em tentar ajudá-la que esqueci de amá-la como ela é. Aquela noite, Isabela jantou na mesa da cozinha em vez de em seu quarto. Era um pequeno milagre. Carmen havia preparado a mesa com jogos americanos de papel onde Isabela podia desenhar, transformando-a em uma experiência interativa em vez de uma obrigação estressante. Em vez de falar, Isabela escreveu em um post-it em forma de estrela: comida boa. Carmen respondeu em outro post-it: bom estar com você. Isabela sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno, e desenhou em um papel amassado uma mulher de cabelo castanho com a palavra amiga escrita em letras tortas. Ricardo observou da porta da cozinha, sentindo algo que não havia sentido em 2 anos: esperança. Não a esperança de que alguém curasse sua filha, mas a esperança de que Isabela pudesse ser feliz sendo exatamente quem era. Aquela noite, dormiu sem o peso esmagador da culpa. Não porque alguém havia consertado sua filha, mas porque alguém lhe havia lembrado que Isabela não precisava ser consertada. Precisava ser amada e aceita como era.
Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis mas significativas. Carmen chegava cedo todas as manhãs, sempre com algo especial. Panquecas em forma de estrela, atividades artísticas adaptadas, jogos que respeitavam as necessidades sensoriais de Isabela. Uma manhã, Ricardo desceu às 5h30 e encontrou Carmen já na cozinha, preparando o café da manhã enquanto cantarolava suavemente uma melodia que ele não reconhecia. Sempre chega tão cedo? Perguntou. Carmen sorriu sem parar de virar panquecas. Quero que Isabela comece o dia com algo bom. Os primeiros momentos depois de acordar definem o tom para todo o dia. O que faz depois que Isabela acorda? Converso com ela, respondeu Carmen. Não para ela, mas com ela. Usando a linguagem que ela já tem, olhares, gestos, notas, desenhos. Ela me conta sobre seus sonhos, suas preocupações, suas esperanças. O que a preocupa? Perguntou Ricardo, sentindo vergonha de não saber a resposta ele mesmo. Carmen se virou para ele, sua expressão séria. Isabela se sente culpada por decepcionar as pessoas. Tem medo de provocar raiva. Às vezes finge estar dormindo quando ouve alguém chorando na casa, porque acha que é culpa dela. As palavras acertaram Ricardo como um soco. Pensou em todas as noites que havia chorado em seu quarto depois que Isabela dormia, todas as conversas tensas com cuidadoras que ela provavelmente havia escutado. Crianças ouvem mais do que imaginamos, continuou Carmen suavemente. Isabela carrega não só sua própria dor, também carrega a sua, Sr. Mendes. Cada vez que o senhor se sente culpado, frustrado ou desesperado, ela absorve. Pensa que é sua responsabilidade consertar sua tristeza. Ricardo afundou em uma cadeira, sentindo o peso dessa revelação. Não fazia ideia. Agora sabe, disse Carmen. E pode começar a mudar as coisas. Passos suaves desceram as escadas. Isabela apareceu, segurando no corrimão, vestida com seu pijama de estrelas. Seus olhos brilharam ao ver as panquecas em forma de estrela. Ricardo se levantou instintivamente para ajudá-la, mas Carmen fez um gesto sutil para que parasse. Isabela pegou seu caderno e escreveu: Eu consigo sozinha. Havia uma firmeza nova naquele traço, menos raiva e mais determinação. Carmen perguntou se havia dormido bem. Isabela desenhou um pequeno personagem abraçando a palavra amiga. Durante o café da manhã, Isabela escreveu outra nota: Pode me ensinar a fazer panquecas amanhã? Depois acrescentou, com traço mais hesitante: Eu não falando. Carmen respondeu com naturalidade. Existem muitas formas de cozinhar e de se comunicar. Tudo pode ser adaptado. Podemos usar sinais, desenhos, notas. Faremos juntas. Isabela escreveu. Outras cuidadoras sempre diziam perigoso ponto. Você o que acha? Perguntou Carmen. Isabela refletiu e escreveu. Elas tinham medo. Não de mim, mas de me machucar. Ricardo viu, naquele caderno, a diferença entre proteção e superproteção. Havia passado 2 anos mantendo Isabela em uma bolha, pensando que a protegia, quando na realidade a estava limitando. Depois do café da manhã, enquanto Ricardo se preparava para sair para trabalhar, ouviu risadas na sala. Espiou e viu Carmen no chão, montando quebra-cabeças com Isabela, rindo cada vez que uma peça se encaixava perfeitamente. Consegui, escreveu Isabela em um papel, levantando ambas as mãos em vitória. Era a primeira vez em meses que Ricardo via Isabela celebrar uma conquista em vez de focar em suas limitações. Carmen o chamou no jardim mais tarde naquela manhã. Como conseguiu tanto em apenas alguns dias? Perguntou Ricardo. Não tentei mudar Isabela, respondeu Carmen. Tentei entendê-la. Todos que chegaram antes tentaram consertá-la, fazer com que se adaptasse ao mundo dos outros. Eu decidi entrar no mundo dela. Quando uma criança se sente vista, compreendida e respeitada, a resistência desaparece. Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos. Senhor Mendes, quando foi a última vez que brincou com Isabela? Não supervisionou uma terapia, não coordenou um tratamento. Quando simplesmente brincou com ela como pai? Ricardo abriu a boca para responder e percebeu que não conseguia se lembrar. Desde o diagnóstico, havia deixado de ser pai e se tornado coordenador de cuidados. Não sei, admitiu.
Isabela precisa que volte a ser seu pai, disse Carmen. Não o pai da menina que sonhou ter. O pai da menina que tem. No dia seguinte, Ricardo decidiu levar Isabela para seu escritório. No carro, perguntou se ela queria ficar esperando como sempre, e Isabela escreveu: "Quero ir com você." No estacionamento do prédio, o segurança, Roberto, ficou tenso ao vê-la, sem saber onde olhar. Ricardo apresentou Isabela, e o silêncio foi desconfortável. Então Isabela abriu um tablet simples que Carmen havia programado com pictogramas e voz sintetizada. Tocou no ícone de cumprimento. "Oi, Roberto", disse a voz metálica do dispositivo. Pela primeira vez, o segurança sorriu com genuíno calor. No elevador, Ricardo notou que as mãos de Isabela estavam apertadas. Ofereceu voltar para casa, mas ela escreveu: "Quero ficar. Prometo me comportar bem." As palavras foram como uma punhalada. Ricardo percebeu que havia feito sua filha pensar que sua presença tinha que ser ganha com bom comportamento. No andar dos escritórios, a secretária tratou Isabela com voz infantilizada, como se a falta de fala implicasse falta de compreensão. O brilho nos olhos de Isabela se apagou. Isabela tocou um botão no tablet. "Tenho 7 anos." Os corredores trouxeram sussurros. Em seu escritório particular, Isabela escreveu: "Todos sentem pena de mim." Ricardo admitiu: "Nunca ensinei a eles outra forma de ver você. Isso é culpa minha, não sua." Uma batida na porta anunciou que um importante cliente japonês, conhecido por sua rigidez, havia chegado para uma reunião crucial. "Quer vir comigo para a reunião?" perguntou Ricardo. Isabela assentiu. A sala de conferências estava tensa. Quando Ricardo apresentou Isabela, houve um silêncio desconfortável. Isabela mudou a configuração do tablet para caracteres japoneses, e a voz metálica cumprimentou com respeito formal. O rosto do empresário se transformou completamente. A conversa se desviou para a cultura, respeito familiar, a importância de honrar todos os membros da família independentemente de suas diferenças. No final da reunião, o empresário se curvou diante de Isabela e disse algo em japonês que a fez rir. E naquele instante, ela levou os dedos aos lábios. Hesitou. Sua garganta se moveu. E uma palavra saiu, pequena, áspera, mas viva. "Arigato." A sala congelou. Ricardo levou uma mão ao rosto, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Isabela chorou enquanto ria, surpresa por escutar a própria voz. No caminho de volta, Isabela escreveu: "Dia foi bom e ruim. Bom porque mostrei que sou inteligente. Ruim porque vi como as pessoas pensam de mim." Ricardo estacionou o carro e virou-se para ela. "Isabela, me perdoe. Escondi você do mundo porque tinha medo de que te machucassem. Mas ao fazer isso, fiz você sentir que era um fardo. Isso nunca foi verdade. Nunca." Aquela noite, conversou com Carmen sobre o dia. "Foi um desastre e uma revelação", disse ela. "Isabela é mais forte do que imagina. E amanhã vamos tentar algo que muitos consideram impossível." "O quê?" perguntou Ricardo, nervoso. "Vamos trabalhar em sua voz. Não porque ela precise falar para ser valiosa, mas porque ela quer tentar. E merece a oportunidade de tentar." Na manhã seguinte, um grito sem som explodiu no quarto de Isabela. Ricardo subiu as escadas correndo e encontrou Isabela no chão, cercada de almofadas e cartões de exercícios de respiração que Carmen havia posicionado estrategicamente. "O que aconteceu?" perguntou, quase sem fôlego. Carmen estava ajoelhada ao lado de Isabela, que soluçava em silêncio. "Ela se machucou tentando emitir som", explicou Carmen com calma. "Estava praticando os exercícios de respiração e fonação que mostrei ontem. Esforçou-se demais." Ricardo sentiu a raiva subir por sua garganta. "O que diabos está fazendo?" Explodiu. "Está machucando ela. Isso é charlatanismo. Não vou permitir que dê falsas esperanças." Isabela soluçava, a garganta ardendo. Escreveu com mãos trêmulas. "Doeu muito. Pensei que desta vez conseguiria." "Conseguir o quê?" perguntou Ricardo, sua voz áspera. Isabela escreveu: "Falar uma palavra inteira. Como no escritório." "Por que estão insistindo em algo impossível?" rugiu Ricardo.
12 médicos nos disseram que provavelmente ela nunca falaria. 12 especialistas. Carmen. Quem diabos você pensa que é para contradizer todos eles? Carmen manteve a calma, sua voz firme mas compreensiva. Senhor Mendes, os médicos disseram provavelmente. Não disseram definitivamente. E mais importante ainda, ninguém perguntou a Isabela se ela queria tentar. Estamos fortalecendo o que já funciona e abrindo caminhos para vós. Pode funcionar, pode não funcionar. Mas ela merece a oportunidade. Você não sentiu nada. Gritou Ricardo. É minha filha que está sofrendo. Carmen se levantou, olhando-o diretamente. Tem razão. Não é minha dor. Mas também não é a sua, Senhor Mendes. É de Isabela. E ela está aqui, tentando dizer algo ao senhor. Vai escutá-la ou vai continuar projetando seus próprios medos sobre ela? Ricardo viu Isabela se acender ao perceber que o próprio pai não acreditava nela. Com mãos furiosas, escreveu: Por que nunca me deixa tentar? Tem vergonha de mim? Não, respondeu Ricardo imediatamente. Nunca. Isabela, eu. Então por que nunca me deixa tentar? Escreveu ela com traços mais profundos, quase rasgando o papel. A pergunta atravessou o ar como uma flecha. Ricardo se sentou no chão, de repente sem forças. Tenho medo, admitiu finalmente, sua voz se quebrando. Tenho medo de que se machuque. Tenho medo de que sofra ainda mais se descobrir que não consegue. Não suportaria ver você perder mais uma coisa, Isabela. Já perdeu tanto. E se eu conseguir? Escreveu ela. E se você desperdiçou anos me impedindo de tentar? O silêncio foi ensurdecedor. Carmen falou suavemente. Isabela, quer mostrar ao seu pai o que conseguiu até agora? Isabela limpou o rosto, respirou fundo e assentiu. Pediu que ambos se sentassem do outro lado do quarto, sem tocá-la, sem pressioná-la. Precisava fazer isso sozinha. Fechou os olhos, inspirou profundamente como havia aprendido, posicionou a língua contra o palato, juntou os lábios. Houve um tremor em sua garganta. O ar vibrou. E um som saiu. Foram 3 segundos de som contínuo, rouco e imperfeito, mas real. Abriu os olhos e olhou para seu pai com triunfo puro em sua expressão. Consegui, disse com a voz de Carmen, apontando para o tablet, mas seus olhos diziam muito mais. Eu posso fazer coisas difíceis. Eu posso surpreender você. Depois, a voz cedeu e o silêncio retornou. Mas o mundo havia mudado. Ricardo ficou paralisado, lágrimas correndo por seu rosto. Isabela, eu sinto muito. Me perdoe por não acreditar em você. Ela escreveu. Acredita agora? Sim, respondeu ele, aproximando-se e ajoelhando-se diante dela. Estarei aqui para cada tentativa, cada tropeço, cada vitória. Mesmo que a voz nunca chegue completa, estarei aqui. Prometo. Isabela escreveu. Pode doer, pode demorar, mas vou falar. Aquela noite, Ricardo dormiu acreditando em pequenos milagres que se constroem com prática e amor. E no andar de cima, uma menina sonhava com suas próximas conquistas. Os 3 meses seguintes foram um inferno de treinamento disciplinado. Todos os dias, sem exceção, exercícios de sopro com canudos, gargarejos, ritmos com palmas, espelhos para observar a posição da língua, sílabas obstinadas que se recusavam a sair. Isabela escreveu mais de uma vez. Estou cansada. E depois rasgava a nota para escrever. Mas vou conseguir. Ricardo observava da porta, os punhos cerrados, vendo sua filha desabar de exaustão depois de tentar emitir sons. 3 meses de gargantas arranhadas, de esperanças que terminavam cada dia no chão, de dor que às vezes parecia maior que qualquer recompensa. Um dia, Carmen sugeriu descansar. Isabela, você está praticando há 3 horas. Sua garganta precisa se recuperar. Isabela escreveu furiosamente. Mais uma vez. Querida, interveio Ricardo, talvez devêssemos focar em outras habilidades. Os médicos disseram que talvez aquela primeira palavra tenha sido um espasmo, algo aleatório. Isabela escreveu com traços tão fortes que quase rompeu o papel. Prefiro me machucar tentando do que morrer sem tentar. Carmen e Ricardo trocaram olhares.
Por que é tão importante para você? Perguntou Ricardo suavemente. Você é perfeita como é, Isabela. Não precisa falar para que eu te ame. Isabela escreveu uma lista que os deixou gelados. Asterisco piano, você disse não violino, você disse não. Natação, você disse não balé, você disse não acampamento, você disse não. Sempre diz não para me proteger. Mas seu amor virou minha prisão. Asterisco. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Estivera tão ocupado protegendo-a de possíveis decepções que havia roubado dela a oportunidade de viver. Me perdoe, sussurrou. Me perdoe por ter roubado seus sonhos em nome da proteção. Isabela escreveu, vai me deixar tentar mesmo se eu nunca conseguir? Sim, respondeu ele com firmeza. Estarei aqui para cada queda e cada nota que surgir. Prometo. Isabela pediu que a ajudassem a sentar em posição correta, e depois que se afastassem. Fechou os olhos, inspirou, posicionou a boca. Por um instante pareceu que a tentativa seria como sempre, um som breve e depois o colapso. Mas não. A voz se manteve. 10 segundos. 20. 30. Por um minuto inteiro houve som no quarto, trêmulo, imperfeito, arranhado, mas cheio de determinação. E então, saiu uma palavra completa. Depois outra. Depois mais uma. 7 palavras antes que a voz cedesse e ela desabasse em um abraço. Pará. Pai. Ti. A. Mo disse, e depois riu chorando. Ricardo a abraçou, soluçando. Você provou que impossível é só uma palavra, meu amor. Só uma palavra. 2 anos depois. O auditório do Hospital Universitário do Rio de Janeiro estava lotado. 500 pessoas, médicos, terapeutas, pesquisadores, jornalistas de todo o país queriam presenciar algo que a ciência havia tratado como improvável. Uma menina que havia sido desenganada estava prestes a subir ao palco e falar. O neurologista-chefe, Dr. Rodrigues, começou a conferência com humildade. Há 2 anos, disse categoricamente à família Mendes que Isabela jamais falaria. Estou aqui hoje para admitir que estava errado. Ricardo apertava as mãos trêmulas de sua filha de 9 anos, que escreveu em seu caderno. E se eu ficar muda na frente de todos? Então você fica muda, respondeu ele suavemente. Você já provou o que precisava provar. Isso é só compartilhar sua história. Isabela ajustou o microfone em seu vestido azul. Carmen sussurrou. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. E se faltar alguma palavra, o tablet está aqui como ponte. Isabela respirou fundo e caminhou para o palco. A audiência explodiu em aplausos quando a viram caminhar com cuidado até o centro do palco. E quando falou, sua voz ressoou clara pelos alto-falantes. Oi. Meu nu. Me é Isa, Bela. Ti. Nhono. Ve. Nus. Fez uma pausa, respirou como havia aprendido, e continuou. To. Dos me diz. Si. Rank num. Cafa. Lá. Ria. Contou sua história com pausas frequentes, respirações profundas, algumas palavras mais fluidas que outras. Falou de seu sonho de cantar, de como deixou de sonhar porque todos, médicos, enfermeiras, até seu pai diziam que ela precisava aceitar quem era. Des. Co. Brique quan. 2 pés, só, as diz, zenquivô. Se não pre, si, sadial. Go, as ve, zez é por. Que não há. CRE, de. Tanquivô. Se pôs, sacom. Se gir. Falou de Carmen, a única pessoa que perguntou o que ela queria. Me per. Gan, tou. O que vou. Se quer. E eu que. Ria fa, lar. Que. Ria tan. Toquedu. Ia. Falou das 2.300 vezes que havia tentado e falhado, de que cada tentativa era prova de determinação. Chá. Mãe de mi. Lá. Gre. Chá. Mandin. Pôs. Si. Véu. Eu chá. Modien. Com. Truen. TRE de. Si. Joi quem há. CRE. De. Tá. Olhou diretamente para as câmeras. Pará. Haas cri. An. Sasconsó. Nhuzin. Pôs. Si. Vez. Tem. Tem.
Cá, iam. Lê, van, tem-se. Iem. Com. Trem-pés, só, as que se. Gu, rensu, as mãos quan. Do com. Si, gui, rem. E não azim. Pé. São de tem. Tar. Chamou Ricardo e Carmen ao palco. Apresentou seu pai como quem quase a impediu de tentar por amá-la demais, e aprendeu que o amor verdadeiro é deixar correr atrás dos próprios sonhos. Apresentou Carmen como quem não a curou, mas mostrou que ela nunca esteve quebrada, só adormecida. Abraçaram-se e a audiência se pôs de pé. Pôs. Somos. Trarau. Gol. Perguntou Isabela. E cantou. Uma estrofe de canção de ninar, simples, breve, imperfeita. Sua voz se quebrava em algumas notas, mas cada palavra era um triunfo. Quando terminou, não havia olhos secos no auditório. Sorriu com os braços abertos, como abraçando o mundo. Obri. G.A. Dapurá. C.R.E. Di. Tarquim. Pôs. Si. Véu é só o. Mapará. Lá. Vrá. 6 meses depois. Ricardo estava no jardim lendo cartas que chegavam de todo o país. Crianças com seus próprios diagnósticos impossíveis escreviam contando que haviam visto a apresentação de Isabela e haviam decidido tentar seus próprios sonhos. Uma menina de 10 anos escreveu: "Os médicos dizem que nunca vou andar. Mas depois de ver Isabela, decidi tentar. Ontem dei 3 passos." Ricardo dobrou a carta com cuidado, sentindo o peso e a bênção de que a história de sua filha estivesse dando esperança a outros. Carmen se aproximou e sentou-se ao seu lado. "Obrigado", disse Ricardo, "por me ensinar que o trabalho de um pai não é proteger sua filha dos sonhos difíceis, mas ajudá-la a conquistá-los." Não tinha certeza de que Isabela falaria algum dia, confessou Carmen. Mas sabia que ela merecia a oportunidade de tentar. E se não conseguisse, teria vivido sabendo que tentou com todo o seu ser. Do jardim veio o riso de Isabela brincando com outras crianças da vizinhança. De vez em quando chamava alguém pelo nome e celebrava cada palavra como fogos de artifício. Aquela noite, Ricardo a arrumou na cama e perguntou: "Se arrepende de algo, princesa?" Isabela pensou e respondeu com voz clara: "Só de ter de mo, hao, dutan, to pará, hako, mi, sara tem, tar." Ricardo beijou sua testa e apagou a luz. Lá fora, o mundo continuava cheio de gente dizendo que coisas eram impossíveis. Mas dentro daquela casa, uma família havia aprendido que impossível é só um ponto de partida para quem tem sonhos grandes o suficiente para mudar o mundo. Porque sonhos se tornam realidade não porque são fáceis, mas porque encontram corações valentes o suficiente para acreditar que vale a pena tentar de novo, e de novo, e de novo. Fim.